No meu canal no YouTube, eu preparei um material com 30 verdades que precisam ser reformadas no nosso meio nos dias de hoje, chamado Reafirmando a Visão. 3 delas nos confrontam bastante. A primeira é sobre a igreja. A natureza original da igreja não tem nome próprio. É só igreja, ponto final. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Antioquia, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Éfeso. A segunda verdade é sobre o senhorio de Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e não como Salvador, e crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 14, versículo 9 diz o seguinte: foi precisamente para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor e não para ser Salvador, tanto dos vivos como dos mortos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor e não Salvador, para a glória de Deus Pai. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, Paulo diz o seguinte: nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus como Senhor e não como Salvador, e nós como os vossos servos. O que nós aprendemos com isso? Eu não estou dizendo que Jesus não é o nosso Salvador. Ele é o nosso único, bendito, glorioso Salvador. Mas qual é a condição bíblica para que esse Salvador me salve? Eu preciso submeter a minha vida debaixo do seu senhorio, porque Jesus não é Salvador daquele que ele não é Senhor. Eu li a Bíblia 14 vezes inteira. Não existe nenhum versículo sequer, nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento, que promete salvação para o pecador que levantar sua mão e repetir a fórmula: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então o que nós precisamos fazer? Submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo. E é isso a causa que tem muito crente capenga nos cultos de domingo nos dias de hoje. Por quê? Porque o mentiroso continua mentindo, mas agora é evangélico porque aceitou Jesus. O adúltero continua adulterando, mas agora é evangélico porque aceitou Jesus. Quem fornicava continua fornicando, mas agora é evangélico porque aceitou Jesus. Ele que falava palavrão continua falando, mas agora é evangélico porque aceitou Jesus. Então nós precisamos recuperar essa verdade no nosso meio. Jesus Cristo é o Senhor. A terceira verdade é a respeito do sacerdócio de todos os santos. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. No Antigo Testamento, existia o clero e os leigos, os sacerdotes que serviam a Deus e podiam fazer a obra de Deus, e o povão que assistia. Hoje, Jesus fez uma nova raça, uma raça de sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, que aquele que nos amou, nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu sacerdotes. Então hoje, todo aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, foi constituído por Deus sacerdote. Jesus fez uma nova raça, uma raça de sacerdotes. Todos nós, como sacerdotes, estamos habilitados por Deus para fazer o quê? Para batizar as pessoas. Então não é só o pastor que batiza. Nós também estamos habilitados por Deus para impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, para impor as mãos sobre as pessoas para que elas sejam cheias do Espírito Santo, para ministrar a ceia, para nos mover nos dons, para pregar o evangelho, para batizar, para ensinar e fazer discípulos. Por isso que Jesus disse em Mateus 28, do 18 ao 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando e ensinando. Não é gostosinho ouvir coisas que nos confrontam, não é? Hoje nós queremos ir para a igreja e não ouvir coisas que nos incomodem. Nós queremos encontrar um ambiente confortável, ouvir uma palavra de ânimo e boas vibrações.